Feedbacks de clientes são importantes para o desenvolvimento de produtos. Descobrir como os clientes percebem as empresas, entre outros usos. É possível tornar a obtenção dessas informações através de formulários em experiências engajadoras para o cliente. Convido agora Charles Pinon, Product Manager da Life Latinoamérica, para falar sobre esse tema. Meu nome é Charles Pinon, eu sou gerente de produtos da Life Latinoamérica e eu gostaria de compartilhar com vocês como que a gente pretende evoluir o nosso produto, o Forms, ao longo do tempo. Então, queria, antes de tudo, agradecer essas pessoas magníficas, porque sem o trabalho delas eu não estaria aqui. Esse é o time responsável pelo Forms e o Workflow. E demonstrar esse produto hoje para vocês é só possível por causa do talento dessas pessoas. Então, vamos começar. Forms, como naturalmente vocês devem imaginar, todo formulário ele é baseado em campos, né? E a gente investiu, ano passado, a gente fez a introdução, junto com o Life DXP, de um produto novo, que era o Forms. Só que a gente queria trazer um nível além de somente campos para os formulários. A gente queria trazer uma personalização. Ainda a gente quer trabalhar no roadmap e uns outros estágios do nosso produto, mas eu quero entrar especificamente dentro desse estágio de personalização para que vocês entendam o que a gente entende por personalização. As pessoas elas estão interessadas em contratar serviços, avaliar produtos, elas estão interessadas em se registrar ou postar um conteúdo. A forma que elas usam para fazer isso, geralmente é através de um formulário. É por isso que a gente quer tornar essa experiência do uso de um formulário leve, como se uma conversa tomasse lugar. No passado, os formulários eles eram preenchidos com papel e caneta, e aí eles fizeram uma transição para o nosso mundo moderno, e essa transição ela foi feita de maneira quase literal. Elas saíram do mundo físico e vieram para o mundo digital da mesma forma. Só que a gente sabe que, com a tecnologia, a gente pode alavancar a forma como os formulários são mostrados e disponibilizados para os nossos usuários. Basicamente, os formulários e as ferramentas que a gente conhece são uma coleção de campos e banco de dados. E a gente quer ir um pouco além disso. A gente quer oferecer para vocês uma plataforma em que vocês possam personalizar esses campos de acordo com as respostas que os usuários estão fornecendo para vocês. Aqui a gente tem batido muito na tecla de conteúdo relevante. Para a gente, no contexto de formulários, conteúdo relevante é a mesma coisa de fazer as perguntas certas para as pessoas certas. E a chave disso está na forma como os usuários interagem com vocês. Vamos passar um pouquinho sobre algumas experiências personalizadas. Como, por exemplo, a gente foi olhar para o mercado e viu algumas experiências baseadas em formulários. Esse é o formulário que um dos maiores bancos utiliza para fazer cotação de seguros na internet. Esse é um outro formulário que uma empresa de seguros e venda de seguros de viagem utiliza para vender seguros na internet também. Essa outra experiência daqui é um aplicativo chamado Replicon, que é uma solução para gerenciar despesas corporativas. O que todas essas experiências têm em comum? Uma única coisa, elas usam formulários para se comunicar com os usuários. Claro que não são formulários comuns, são formulários avançados, são formulários que se baseiam em alta personalização. E é isso que a gente quer prover para vocês, uma plataforma que permita vocês a construírem formulários avançados como esses. A gente descobriu que a gente pode dar a vocês maiores possibilidades no uso de formulários para entregar essas experiências altamente personalizadas, ao contrário das plataformas que a gente encontra hoje no mercado. Então, a gente pensou em fazer isso de uma forma diferente. O usuário vai dar para a gente esse nível de personalização. Ele vai dar a dica de como que ele quer personalizar esse formulário. De que forma? Imaginem vocês preenchendo o formulário e respondendo, por exemplo, que vocês são solteiros. O formulário deveria automaticamente reconhecer que você é solteiro e não deveria fazer perguntas
sobre sua situação marital, sobre os dados da pessoa com quem você é casada. A gente chegou à seguinte conclusão: se a pessoa não estiver extremamente desesperada para preencher um formulário e tentar alcançar algum serviço através daquele formulário, ela provavelmente vai desistir de preencher o formulário e a gente não vai converter esse usuário. É por isso que a gente quer entregar o oposto disso. A gente quer prover uma experiência que corresponda a esses interesses desses usuários. Um dos primeiros resultados dessa personalização da gente foi a habilidade da gente permitir esconder ou mostrar campos, dependendo como os usuários respondem uma questão. Então, vou fazer um demo para vocês de como a gente está organizando a plataforma da gente para permitir isso. Imaginem, por exemplo, um usuário que está entrando numa landing page procurando empréstimo. E aí, naturalmente, esse usuário ele chega em um formulário para digitar os dados e submeter esses dados para ter o empréstimo. Então, se eu preencher, por exemplo, com os meus dados, e eu escolher, por exemplo, o motivo de empréstimo. Se esse motivo do empréstimo for a aquisição do imóvel, eu deveria ver perguntas relativas somente à aquisição do imóvel, que é o que a gente espera que o formulário faça. Se, por exemplo, o usuário quiser financiar um veículo, eu deveria ver as opções somente relativas ao financiamento de veículo. Como, por exemplo, eu quero entender desse formulário, desse usuário, qual é o fabricante do veículo, se esse veículo é novo, se ele é usado, etc. Outras coisas que são importantes para mim é que, ao dizer que é financiamento de veículo, a minha renda mensal ela se tornou obrigatória, porque, para mim, esse é um produto extremamente sensível. E eu quero saber qual é a renda obrigatória daquele usuário. Tudo isso eu estou fazendo com forms de uma maneira avançada. Por exemplo, se eu quero um investimento, eu quero tomar um empréstimo para investir em alguma coisa, como, por exemplo, comprar um imóvel, alguma coisa desse tipo, eu não preciso nada. Então, esse formulário está programado para não me requisitar nada. Vamos explorar muito bem essa questão do financiamento de veículo. Por exemplo, se eu coloco que é o financiamento de veículo, eu peço ao usuário, o fabricante desse veículo, se, por exemplo, eu digito F, eu tenho uma lista que me autocompleta com opções de fabricantes de veículos com a letra F. Se eu boto C, eu vou ver um outro tipo de fabricante. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que a gente fez para programar essa interface do Forms usando uma maneira simples, e um princípio que a gente tem trabalhado bastante no nosso time. Ao planejar a construção dessas features para o Forms, um desafio que naturalmente apareceu para a gente foi como balancear um alto nível de personalização com um mínimo de customização de uso de código para fazer essa personalização. A primeira coisa que veio na mente da gente foi o seguinte: essa solução ela tinha que alavancar o uso da nossa plataforma para pessoas que tradicionalmente não usavam o nosso produto, pessoas de negócio, pessoas que não sabem codificar. Então, um princípio que a gente usou foi: como que nós fazemos para que usuários de negócio programem um formulário avançado como esse que eu demonstrei para vocês, sem escrever uma única linha de código? É isso que eu vou demonstrar agora para vocês. Aqui está a tela do Liferay. Eu vou logar como usuário de teste e vou acessar dentro dos conteúdos a minha aba de formulários e o formulário que eu criei com o empréstimo online. Como vocês podem ver, esse formulário é bem maior do que aquele que está demonstrado para os usuários. E a gente não quer oferecer esse tipo de experiência para os nossos usuários. A gente quer oferecer para eles uma experiência que seja adequada às respostas que eles vão fornecer nos formulários. A saída da gente foi criação de regras. Então, como vocês podem observar, eu tenho regras criadas para itens do formulário que eu quero mostrar, que eu quero habilitar,
ou que eu quero selecionar como requisitados para a submissão daqueles formulários. Ou seja, eu só aceito o formulário submetido se aqueles itens forem preenchidos dentro da interface. Então, eu vou criar uma regra nova aqui para demonstrar para vocês como é simples fazer isso. Que ao ter um motivo de empréstimo igual a outros, eu quero entender qual é a razão que aquela pessoa está submetendo o formulário. A regra ela é escrita de uma maneira extremamente simples. Se o motivo de empréstimo for igual a um valor, e aí vocês vão ver que o formulário automaticamente carrega todos os valores que estão dentro daquele campo. Eu quero que a opção outros ela seja a regra, a condicional dessa regra. Então, se o motivo de empréstimo for igual a outros, eu quero que o meu formulário mostre qual a razão. Da mesma forma, eu quero que esse usuário só submeta esse formulário se qual a razão estiver marcado, porque para mim é extremamente importante que eu saiba a razão. Então, eu só vou aceitar o formulário se essa opção estiver marcada. Eu salvo e a regra fica escrita da maneira como se lê. Se o campo, o motivo do empréstimo for igual a outros, então, por favor, requeira qual a razão e mostre qual a razão. Então, qual é o comportamento que eu vou ter ao salvar esse formulário? Então, vou dar um refresh aqui na página. Naturalmente, os meus dados todos sumiram. E o que é que acontece? Aquele campo que a gente acabou de criar, ele não aparece para o usuário, porque isso é intencional. Eu só quero que esse campo apareça quando a opção outros for marcada. A opção outros for marcada e aparece o campo para mim, qual a razão requerido. Ou seja, eu só vou poder submeter esse formulário se esse campo for requerido. Da mesma forma que, se eu preencher com o meu telefone aqui, esse campo aceito receber contato via telefone, ele fica enabled. E eu posso submeter o formulário. Como vocês podem observar, é de uma maneira extremamente simples que a gente construiu uma forma avançada de programar um formulário. Mas a gente não quer parar por aqui. Tem outras regras que a gente quer implementar, não somente a regra de visibilidade, de requerimento e de habilitação de campos. A gente tem uma regra que tem muito interesse em habilitar, que é o autofill. A gente está bem acostumado a digitar um CEP de um local e ter automaticamente informações preenchidas, como rua, cidade, estado, país. Na verdade, eu acho que a maioria daqui, ao preencher um formulário, já espera que isso aconteça. Esse é o tipo de regra que a gente quer habilitar. A gente quer puxar esses dados de um servidor, de um web service, você pode conectar esse web service com o nosso formulário, e esses dados vão estar automaticamente gerados e disponíveis para o usuário no momento em que ele digita um CEP. Outra coisa que a gente quer fazer é target de e-mails. Imagine o seguinte, a gente pode usar formulários para uma infinidade de propósitos, seja para reportar problemas de um serviço, seja para perguntar informações de entrega de encomenda, por exemplo, ou assinar algum tipo de serviço. Todas essas operações que eu acabei de falar, elas são feitas por diferentes áreas de uma empresa. Então, dessa forma, quando um usuário preenche um formulário e ele diz lá, quero uma cotação de um serviço, o pessoal de vendas vai receber essa requisição e vai poder entrar em contato com o usuário automaticamente. A forma como a gente organiza os formulários, às vezes, pede que a gente separe etapas do nosso formulário em páginas diferentes. Então, vocês imaginam, por exemplo, que num formulário de preenchimento de empréstimo, alguém pode requerer como segurança desse empréstimo para que você dê sua casa ou seu carro. Se você marca sua casa, você vai fornecer informações da sua casa. Se você marca seu carro, por exemplo, você vai dar informações do seu carro. É desinteressante oferecer para o usuário informações dúbias, como, por exemplo, ele marcou somente casa e você pergunta as informações da casa e do carro. Então, ao marcar uma dessas opções, o que a gente quer fazer é que o usuário vá para a página diretamente que está perguntando e qual foi a opção que ele marcou.
Outra coisa que a gente quer habilitar é como foi lá no Replicon. A gente quer fazer com que vocês possam usar formulários para fazer cálculos avançados, para que vocês possam fazer somas, subtrações, multiplicações de campos, e vocês possam habilitar esses campos como números e vocês possam utilizá-lo para fazer operações matemáticas. Da mesma forma que vocês podem setar limites de gastos, por exemplo, dentro de uma planilha. Vocês podem fazer regras condicionais a partir do uso de matemática. Outra coisa que a gente quer fazer é páginas de confirmação. O nosso formulário ainda não tem isso e a gente está investindo em construir essas páginas de confirmação. Vamos imaginar, por exemplo, um usuário que está aplicando para um emprego. Ele preencheu todas as informações e, ao final, ao submeter essa aplicação, o formulário entende quem foi a pessoa que submeteu e aparece uma página customizada dizendo, olha, muito obrigado por ter submetido suas informações para esse emprego, Charles, entraremos em contato assim que a vaga, se o seu perfil interessar a empresa. Então, esse tipo de construção de confirmação, de página de confirmação, a gente vai poder fazer também com regras e condicionais. Hoje, a gente tem pronto esses itens. Eles estão disponíveis na próxima versão do Liferay Forms, de XP. Então, a gente tem Show and Hide, a gente tem o Autocomplete já disponível para vocês, a gente tem Required disponível, Enable e Disable. Todos os outros itens, o Autofill, Targeted Mail, Jump to Page, o Calculations e o Confirmation Page, a gente está trabalhando para entregar o mais rápido possível para os nossos clientes. Mas dentro do roadmap da gente, isso é um item, o item de personalização, como eu já havia falado para vocês. A gente quer ir além. A gente quer oferecer coisas como insights. A gente quer oferecer para vocês a possibilidade de entender como que os usuários de vocês estão interagindo com formulários. Não somente dizendo de que aparelho eles estão acessando, de que plataforma que eles estão acessando, qual a hora que eles estão acessando, mas dizendo para vocês em que campo que os usuários de vocês pararam de preencher antes de submeter um formulário. Em que campo eles desistiram de submeter um formulário. Esse tipo de informação relevante para que vocês possam entender como que vocês possam melhorar essa interação. Outra coisa que a gente está interessado em construir é o nosso conceito de Mobile Continuity. Imaginem que um usuário começa a preencher um formulário usando um desktop. Ele para no meio do formulário e termina a preencher esse formulário na fila do banco ou na fila do pão, usando o telefone celular dele ou usando o iPad. Ele vai poder fazer isso offline. Assim que ele tem a conexão com a internet, ele vai poder trocar essas informações e mandar direto para o banco de dados, fazer sincronização assim que ele tem a rede. Esses são os tipos de features que nós queremos trabalhar, para garantir para vocês que vocês tenham uma melhor experiência com nossa plataforma e que o Forms possa ser usado de maneira mais ampla no negócio de vocês. Obrigado.